Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos começar a gravação hoje de Mateus capítulo 23. Mas antes de eu começar a gravar, eu quero comentar uma coisa com vocês sobre o que o Senhor começou a colocar em meu coração. Antes de eu começar, eu faço uma oração sempre que eu vou entrar ao vivo não, porque eu não entro ao vivo, mas sempre que eu vou entrar para gravar um capítulo, o Senhor, Ele me dá algumas instruções. E dessa vez eu senti muito temor de começar a gravar essa palavra, porque o Senhor me alertou com relação a uma coisa, com relação à importância daquilo que eu falo aqui. E Ele me disse, daqui a 50 anos foi o que Ele me falou. Daqui a 50 anos você vai estar falando para alguém. Porque o que a gente coloca na internet fica registrado para sempre. É por isso que essa palavra nunca vai morrer, porque ainda que queimem as Bíblias, ainda que rasguem os papéis, mas sempre haverá uma forma, porque de alguma maneira essa palavra ficou registrada na nuvem, nas regiões celestiais. Então não há mais como apagar. E eu fico imaginando que daqui a 50 anos, se você estiver vivendo em 2072, 50 anos, porque nós estamos em 2022, como você vai receber essa palavra que está sendo pregada? Eu não sei até que ponto os valores vão estar invertidos, até que ponto as coisas modernas estarão tomando o nosso país, ou a nossa nação, ou até outros países, mas essa palavra vai permanecer a mesma, imutável e verdadeira. Então, o Senhor estava me dizendo, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você vai falar, porque isso pode mudar uma vida, isso pode alertar uma vida que esteja perdida no pecado, que esteja vivendo momentos daqui a 30 anos, 40, 50 anos, eu não sei. E de repente essa palavra pode trazer luz a essa pessoa, libertá-la das trevas. Em alguns países nós sabemos que até essa palavra já é proibida, mesmo pela internet, não é possível acessar, países como a Coreia do Norte. E então a gente fica pensando, né? Vai de alguma forma as pessoas vão ter acesso em algum momento de suas vidas a essa palavra. Então eu quero tomar muito cuidado para não falar nada que não esteja escrito, registrado aqui, como o Senhor quer que você receba de coração aberto e que essa verdade entre no seu coração e ali permaneça. Amém? Disse Jesus à multidão e aos seus discípulos. Ele está ensinando uma multidão que ainda não havia todos, não eram todos que o conheciam, e os discípulos que já eram mais próximos, que já eram conhecidos do Senhor e que estavam começando a entender aquilo que o Senhor veio falar. Ele diz assim, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, porque lá nos templos das sinagogas havia uma cadeira que era reservada, como se representando a cadeira de Moisés. E os mestres da lei tinham aquele privilégio de poder sentar nessa cadeira. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. A importância de você não ser só um transmissor da palavra, só alguém que prega a palavra, mas alguém que vive essa palavra. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, surgiu daqui, dessa pregação de Jesus. Porque muitas pessoas têm aparência de santidade, aparência de serem ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores de ovelhas. Então, cuidado com quem você ouve, procure conhecer a vida dessa pessoa, procure ver se ela anda verdadeiramente de acordo com aquilo que ela está falando, ou se ela só fala aquilo para se engrandecer, para ser poderoso, porque essa palavra, ela dá poder. Ela dá poder para aqueles que a trazem. Por quê? Porque ela é poderosa em si mesma. Ela é poderosa. O simples fato de você conhecer essa palavra te dá um poder muito grande. Então,
Muito cuidado com as pessoas que você ouve, para que elas não distorçam essa palavra. Era disso que o Senhor estava me falando hoje. Não distorça essa palavra. Fale exatamente aquilo que ela quer dizer, literalmente. Aleluia. Diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, não os deles, não nos deles, no dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você entendeu como é que é? Olha, você tem que agir assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu não preciso, só preciso mandar você fazer, eu só preciso falar para você fazer. Aleluia! Tudo que eles fazem é para serem vistos por homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das suas vestes bem compridas, bem longas. Eles gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes na sinagoga. A aparência de santidade, a aparência de religiosidade. Deus odeia os religiosos. Ele não gosta dessa aparência de religiosidade, a falsa religiosidade. Ele quer e busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A aparência nunca vai convencer o Senhor. Não adianta você ter a aparência de santidade e não praticá-la verdadeiramente, porque o Senhor conhece até o seu pensamento, quanto mais as suas atitudes. De serem saudados na praça, eles gostam de serem chamados de rabis, mas vocês não devem ser chamados de rabis, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são o quê? Irmãos. Irmãos, é só isso que nós somos. Você é irmão daquele que é o maior e daquele que é o menor dentro da igreja do Senhor. Aleluia. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Eu me lembrei do Papa, porque Papa em italiano quer dizer pai, e ele é muito reverenciado e visto, tratado como se fosse um pai espiritual. Mas na verdade, o único pai espiritual que nós temos que considerar é aquele que está nos céus. Esse verdadeiramente nunca vai te enganar, nunca vai permitir que você seja enganado ou confundido, porque a partir do momento que você conhece essa palavra, você sabe muito bem quem você deve considerar pai e quem você não pode considerar como seu pai. Amém? Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, e esse é o Cristo. Aleluia! Um só pai, um só chefe. Aleluia! O maior entre vocês tem que ser servo. Nós já falamos sobre essa palavra, seja servo. E o servo é aquele que não tem nenhum orgulho dentro da igreja do Senhor, que ele vai varrer a igreja com a mesma alegria que ele vai subir ao púlpito e vai pregar. Ele vai servir ao Senhor com a mesma alegria, varrendo a igreja ou pregando nela, porque ele sabe que o que espera, e o que Deus espera dele é que ele seja servo, pronto a servir ao Senhor em qualquer ministério e em qualquer circunstância. Se você é um bom tocador de harpa, um bom tocador de instrumento, toque para o Senhor. Se você canta bem, cante para o Senhor. Se você dança bem, dance para o Senhor. Mas isso não impede. Se você prega bem, pregue para o Senhor. Mas isso não pode impedir você de servir ao Senhor, varrendo a igreja, lavando a igreja, limpando a igreja, cuidando das crianças. Ministério com as crianças é maravilhoso. Tudo para o Senhor tem exatamente o mesmo valor, porque servo é servo, é tudo igual. Aleluia. Ai de você. Ai, ele diz antes, espera aqui, porque todo aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse vai ser exaltado. O que eu tô falando aqui? Não adianta você querer ser o bambambam, ser o mais importante, porque no reino de Deus nós somos todos iguais, somos todos servos. Ai de vocês, ele tá falando, mestres da lei, fariseus hipócritas. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Vocês fecham o reino de Deus diante dos homens,
Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. É como se eles fossem, na verdade, não uns atraidores do reino, para o reino, mas impedidores do reino. Nem eles e nem aqueles que eles estão convidando para o reino vão entrar, porque na verdade eles fecham o reino do Senhor. Ai de vocês, mestres e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, vocês fazem longas orações. Vão lá para visitar a viuvinha infeliz e ficam lá, né, aproveitando e fazendo graça, e na verdade eles não estão atraindo ninguém para o reino dos céus. Por isso vocês serão castigados mais severamente do que aqueles que te ouviram. Vocês serão mais castigados, porque vocês tinham uma obrigação de levá-los à presença do Senhor e vocês o afastaram da presença. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando vocês conseguem, sabe o que vocês fazem? Vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque a partir do momento que você se converteu, que você passou a conhecer essa palavra e você não anda segundo os princípios que ela te ensinou, você está duplamente condenado ao inferno. A palavra de Deus diz: antes você não tivesse me conhecido, antes você não tivesse ouvido falar de mim, porque agora que você ouviu, você já não tem mais desculpa para o seu pecado. Mas você se recusa a andar segundo os princípios, a obedecer os mandamentos do Senhor. Muito cuidado, um convertido corre o risco dobrado, porque se ele se voltar contra o Senhor, ele está duplamente condenado. Ai de vocês, guias cegos, porque vocês dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não significa nada, mas se alguém jurar pelo ouro que está no santuário, você está obrigado por esse juramento. O santuário significa a presença, a santidade, aonde Deus está. O santuário é muito mais importante do que o ouro que está no santuário. Ah, mas você prometeu o ouro, então você tem que trazer o ouro. Eles estão mais preocupados com o ouro que está no santuário do que com o dono do santuário, que no caso é o Senhor. Cegos e insensatos, ele diz: o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Não significa que não é para você trazer ouro ao santuário, significa que o mais importante é aquele ouro ser consagrado ao dono daquele santuário, que é o Senhor. Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não significa nada, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com certeza o altar está acima daquilo que é santificado ao altar. Amém? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, tanto pela oferta quanto pelo dono do altar. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Por que a gente fala, a gente não pode jurar por Deus, né? Não jure por Deus, por causa dessa passagem aqui. O Senhor está falando da importância de fazer um juramento ao Senhor. Ai de vocês, ele diz: mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, então é mais importante eu ter fidelidade, justiça, misericórdia do que dar o dízimo? Ele disse: não, tão importante quanto. Continue trazendo os dízimos, mas dê importância também à justiça, à misericórdia e à fidelidade. Porque eles dizimavam, mas eles menosprezavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade para com Deus. E ele diz: você deve praticar todas essas coisas, sem omitir aquelas. Quais são as outras? As do dízimo, da hortelã, do endro e do cominho. Amém? Guias cegos, vocês comam um mosquito
e engolem um camelo. Sabe aquela coisa de você, ai, nossa, isso não pode fazer, viu? Porque isso é pecado. Mas tem um pecadão enorme, do tamanho de um camelo, que eles simplesmente fecham os olhos e deixam acontecer por conveniência. Amém? Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, toda hora hipócritas, 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 fariseus hipócritas. Eles eram os mestres da lei, hein? Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça, porque eles prezavam muito a limpeza, né? O prato tinha que estar limpo, o corpo tinha que estar limpo, o copo tinha que estar limpo, tudo que entrar na presença do Senhor tinha um ritual para a limpeza daquilo, mas o interior deles, cheios de ganância e cobiça, aí eles não limpavam. E eu, o Senhor, está falando, não interessa que se você vai limpar o copo, se você vai limpar o prato, o importante é que você entre limpo de sentimentos, sem esses sentimentos aqui na presença do Senhor. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Sabe, um sepulcro caiado é um túmulo, né? Que ele é muito bonito, mas lá dentro o que que tem? Podridão, coisas que fedem, carne podre e ossos. Nada além disso. É disso que o Senhor estava comparando o exterior, que tem aparência de coisa boa, mas que o interior está todo corrompido pelo pecado. Amém? Eu vou parar por aqui porque já deu bastante tempo dessa pregação e tem muitas coisas ainda nesse capítulo. Amanhã nós continuamos com Mateus 23. Um abraço em Cristo Jesus.